Vós não podeis confiar à guarda do Divino Mestre senão interesses justos, que atinjam a alma ou o corpo, tendo sempre por base a caridade e o amor ao próximo. Meus amigos, não vos deixeis fanatizar. Conselhos espíritas, para serem verdadeiros, serão sempre dados por aqueles que são realmente os instrutores. O espírito frívolo, o espírito que não se manifesta em público, o espírito que se oculta para que possa dizer alguma coisa, é um espírito que ainda não está na altura de assumir tal responsabilidade. Vede, pois, que a vossa saúde, o vosso bem-estar material, a vossa entidade moral, não seja um joguete na mão daqueles que sabem menos que vós, e que só têm interesse em frivolamente brincar convosco e a vossa custa se divertem. Calma, meus amigos, calma. Espiritismo é ciência, é religião, é fé. Não enveredeis por caminhos ínvios, escusos, às ocultas, porque tudo quanto não pode ver à luz do dia é inferior. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Maria Luísa. Em 4 de novembro de 1938. A Deus ninguém pode enganar. Bendito seja o santíssimo nome de Jesus. Que haja entre os homens concórdia e paz. Amados irmãos, encerraremos esta reunião de hoje, chamando a vossa atenção para a sinceridade da fé. A fé que nosso Senhor Jesus Cristo espera de todos os seus fiéis, a fé preconizada pelo grande apóstolo do cristianismo, o atleta Paulo de Tarso, a fé que esclarece os mistérios do além, a fé singela, simples, inigualável. E não é em vão que apelo para vós neste sentido, porque, refugiado pela fé se encontra muitas vezes o vício hediondo da hipocrisia, simulando a fé pelo mundo em fora, vive o sentimento egoísta do homem, procurando aparentar aquilo que não é. Pela fé sacrificam-se vítimas inocentes. E essas criaturas que assim procedem não o fazem verdadeiramente por eles e sim pela hipocrisia que reveste todos os seus atos. Mas, guarde o homem dentro de si, no domínio do seu ser, esta simples frase: a Deus ninguém pode enganar. A mentira campeia em toda a terra, por vezes escancarada, desnuda, muitas vezes vestida de ouropés, outras vezes disfarçada, arrogante e má. Por toda forma campeia o vício da mentira, maculando lares, honras, dignidades, e até em nome da fé se apresenta ela para subjugar o caráter humano. A verdade, porém, sempre sobrepujará a mentira, e ainda mesmo quando esta parece ganhar a vitória falsa, está perdendo, porque a vitória será sempre da excelsa verdade. Os tais que se dizem mestres da palavra divina não alcançam o sentido do seu ministério. Se alcançassem, se o compreendessem, todos os seus atos seriam a revelação dessa fé contrita, que teria um altar dentro do seu peito. A fé solta foguetes, que exige ostentação, festivais, solenidades humanas, não é a fé do Cordeiro Imaculado de Deus. A fé singela, verdadeira, é aquela que o dobra a alma aos pés do Criador, é aquela que reveste o homem da consciência da sua própria dignidade, é aquela que faz uma reforma completa dentro do seu ser. Quem não se regula por uma consciência reta e justa, não diga que tem fé, diga que prega tão somente de lábios. A fé é a conduta do indivíduo, em qualquer circunstância da vida, tornando-o mais forte, evitando as maiores tentações, resistindo sempre a mal. Paciência, resignação e fé, para que a doutrina que abraçastes possa ir adiante, vestida pela túnica da caridade, bafejada pelo halo sublime da humildade cristã. Deus vos guie. Isaura. Em 4 de novembro de 1938. Deus nos ama. Senhor Deus, eis que o teu servo, presente, neste instante, a esta reunião, se aproxima dos seus irmãos terrenos, com o desejo sincero de lhes fazer bem. Senhor Deus, é a tarefa de que fui incumbido amparar e proteger os fracos da terra. Mas, sou também um dos fracos, sou também um sem luz, sou também um necessitado do teu amor. No entanto,
e no cumprimento desse dever que o teu servo se dirige aos seus irmãos, neste momento, para lhes fazer ver alguma coisa que os ilumine, que lhes dê conforto, que os enche de paciência e resignação, e que lhes sustente a fé, impulsionando-os mais fortemente para a verdade, que existe em ti. Irmãos, nosso Pai de infinita misericórdia e imenso amor tem os olhos voltados para o orbe terreno, mundo que Ele formou, como formou todos os outros. Nosso Pai e nosso Deus vos vê, e escuta o mais recôndito dos vossos gemidos, ainda mesmo quando o som não aflora aos lábios. Nosso Pai olha para todos vós, e tem o desejo de vos proteger e amparar, guiando-vos pelas veredas do bem. Tende em vós a sinceridade que é para desejar em quem é filho de Deus. Tende em vós implantado o verdadeiro amor do próximo. Tende em vós, verdadeiramente segura, a fé, que deve ter raízes no além. Não espereis que o mundo vos dê aquilo que só a fé vos pode dar. O mundo tem as suas belezas próprias, a sua jovialidade suspeita. O mundo tem as carícias que vós não deveis desejar. O mundo tem as ambições que não devem perpassar na vossa mente. O mundo ora de flores a vossa estrada, mas oculta em cada pétalo um espinho. O mundo pode incensar os vossos dias terrenos, porém quanto mais alto ele vos elevar, tanto mais precipitada será a vossa queda. Enfim, o mundo tem as ilusões que todos tanto amam e apreciam, mas que, no caso da vida, só reservam amarguras, tristezas, desfalecimentos. A crença espírita, ao contrário disso, quantas vezes adoça o cálice que o mundo criou amargo para vós? Quantas vezes desce do além a gota de mel que há de suavizar os vossos lábios sedentos de paz e amor? E eu venho dizer-vos, meus amigos, baseado na fé que sempre alentou os meus dias, não permitais que a dúvida, a incerteza perpassem sequer na vossa mente. Tende olhar firme, seguro, para o além. As borrascas se desenrolam no ambiente, seguro, para o além. As borrascas se desenrolam no ambiente que vós habitais. Mas além, na plenitude azul, que ora vistais de longe, existe a tranquilidade plácida dos lagos serenos. Aqui, os vulcões eruptivos, cujas lavas representam ambição, orgulho e inveja. Além, oásis verdoso, perfumando, deliciando, suavizando a vossa vida, e preparando-vos para futuros ainda mais risonhos, em mundos melhores. Tende coragem, pois, meus amigos. Eu sei, porque, com a graça de Deus, penetro os vossos sentimentos. Eu sei, porque visito os vossos lares. Eu sei, porque vos conheço de perto, quantas lutas, quantas tempestades, quantas incertezas e, sobretudo, quantas angústias morais, perturbam a paz dos vossos corações, trazendo os vossos espíritos mergulhados em contínuos sofrimentos. Tudo isso eu sei. E procuro, na medida das minhas parcas forças, atenuar o vosso sofrimento, descortinando alguma coisa, de longe, que vos possa fazer ver o resultado fiel das mágoas presentes. Eu procuro fazer-vos bem. Procurai vós, também, beneficiar os vossos semelhantes, e, para cada uma das bênçãos derramadas por vós na terra, tereis caudais de bênçãos luminosas, mandadas por Jesus. Meus amigos, confortai-vos, alentai-vos. Deus é vosso Pai e Jesus não vos deixou órfãos. Vicente de Paulo. Em 8 de novembro de 1938. Unidos seremos fortes. Meus amigos, caríssimos irmãos em Jesus, corre entre vós uma afirmativa, que muito tem de proveitoso neste instante: a união faz a força. Dispersando elementos, um corpo orgânico, espiritual ou material se enfraquecerá. Congregando elementos, esse mesmo organismo ficará robusto. Refiro-me, no momento, ao organismo espiritual de cada um de vós. A casa de João Evangelista necessita, presentemente, de toda a vossa cooperação, de toda a vossa boa vontade. Congregai forças religiosamente, cristãomente,
em torno do ideal que defendeis, assumi os compromissos, e cumpri os vossos deveres. Nunca é possível, seja qual for o ramo de trabalho, contentar a todos, em qualquer parte, sempre haverá descontentes. Mas aquele que traçou a linha reta por onde deve seguir, aquele que confia a Deus a direção da sua consciência, aquele que deseja cumprir todas as suas obrigações com fidelidade a Deus, a Jesus, esse não deve voltar a cabeça para a direita nem para a esquerda, olhar à frente, e seguir. Meus amigos, há dificuldades a vencer. Em todo o trabalho elas existem, aqui, não é possível que deixem de existir. Mas todos os obstáculos serão removidos, se vós fordes unidos e fortes. Sede verdadeiros, sede fiéis, fazei as vossas preces, e assumi sem receio os vossos compromissos, no desempenho das vossas responsabilidades. A casa de João Evangelista merece toda a dedicação, todo o amor dos seus associados, e os vossos guias estão prontos a vos amparar, iluminar e ensinar todas as vezes que o vosso pensamento a eles recorra. Baixem sobre vós as luzes do Divino Espírito. Que assim seja. Bianca. Em 8 de novembro de 1938. Alguém. Irmãos amados, meus amigos, não se deve negar a resposta àquele que humildemente suplica. Não se deve cerrar os ouvidos a um chamado que nos atrai. Venho dizer-te, criatura, que presente te encontras neste instante, e que apelaste para o meu pobre espírito no sentido de aliviar os sofrimentos que julgas excessivos para o teu corpo. Devo, por conseguinte, autorizado que foi, responder-te, criatura cuja fé parece realmente imensa, mas que não obstante, ainda tem muitas falhas. Venho responder nos seguintes termos, minha amiga: as dores terrenas, quando não compreendidas no presente, é porque se radicam no passado. Tu lamentas que agora que crês no Espiritismo, que procuras beneficiar a todos os que se acercam de ti, apesar disso, a ti só cabe o sofrimento, enquanto que para os outros só derramas alívio. Escuta, tu não és má, não fazes estas acusações ao destino porque tenhas dentro de ti qualquer sentimento perverso, mas tu não compreendes a doutrina que abraçaste recentemente. Nunca fales, nunca alegues o que fizeres a este ou aquele, se queres que este bem tenha valor. Faça com a mão direita, de forma que a esquerda não tenha dele conhecimento. Aquele lar onde enxugaste tantas lágrimas, hoje, derrama outras, não pelo mesmo motivo, mas pela dureza das tuas palavras, pela acusação que tu tens feito. Eu te pergunto, por que não os deixaste em paz? Por que não os deixaste com a sua dor, com o seu sofrimento, com as suas misérias? Entraste pela porta adentro como um anjo salvador, enxugaste as lágrimas que lá corriam, solveste dívidas, que eram realmente verdadeiros pesadelos para aquela pobre gente. Crianças famintas, doentes, por não terem recursos médicos, tudo encaminhaste, beneficiaste, com caridade verdadeiramente angélica, para depois, por um simples feito daquela criatura, que não te agradou, desfiares o rosário completo de todos os benefícios que lhe prestaste. Escuta, minha filha, a caridade tem dois feitos, ou melhor, duas utilidades. Ela tem o proveito material, que é fazer cessar o sofrimento corporal das criaturas, e o feito espiritual, isto é, o ato moral que vem beneficiar aquele que a praticou. Eles sentiram o benefício do momento, porque tu resolveste a sua situação, mas, momentos depois, tudo estragaste, com a tua falta de senso, com a tua palavra insensata. Escuta, pois, minha querida amiga, a quem devoto verdadeira afeição, cujos passos acompanho dedicadamente, cujo futuro espiritual desejo ver bem alicerçado, nunca alegues os benefícios que fizeres, segue o exemplo de outros, que, como tu, espalham almas cheias de caridade, na medida das suas posses. Não leves a água cristalina da caridade aos lábios sedentos, para depois te referires a tal presente,
a tais esmolas, a tais atos generosos. Tanto bem fizeste, para depois, estragares, pela tua leviandade de espírito. Perguntaste o que diria sobre a tua situação, exigiste que fosse eu que te respondesse, para que e por quê? Porque não deste esta incumbência ao outro, para que dissesse se tinhas ou não razão no caso presente. Eu não analiso aquele caso, isto é da terra, pertence a ela. Olha para a tua estatura, que poderia ser gigante, moralmente falando, e, no entanto, ainda rasteja o pé da terra. Não te agradam as minhas palavras, mas eu não posso mentir. Se a mentira mancha os lábios dos homens honestos, o que se pode dizer de um espírito que baixa só para dizer mentiras? Devo ser verdadeiro, devo ser sincero. Deus te abençoe e te faça enxergar melhor o prisma da tua futura existência. Deus te proteja. Neri. Em 11 de 1938. Elevemos o pensamento ao alto. Meus amigos, volvei o vosso olhar para o mundo além, esquecei as dores transitórias da terra. Por um pouco deixai o pensamento elevar-se às grandes alturas, onde tereis motivos bastantes para saturar de luz os vossos espíritos. Procurai penetrar no reino da harmonia e da paz, lá preside o amor, lá a caridade tem o seu templo augusto. Nada mais belo do que deixar a alma lar-se às grandes mansões do além, para aspirar o perfume dos seres bons, beber as inspirações dos grandes mestres, suavizando as dores terrenas com a doçura inigualável dos templos augustos do além. Meus amigos, tudo isso que na terra vos parece dor, é mais um passo para frente na escala do progresso. Tudo que na terra vós desejais afastar por incômodo, representa na vida do espírito impulso para a sua evolução. Vede, pois, que as dores não são motivos para desesperar, e, quanto à separação dos seres amados, porque desejais prendê-los na terra, acorrentados ao sofrimento, às dores, aos padecimentos morais, às incertezas da vida material, quando eles podem, em tempo permitido por Deus, gozar as delícias do além, inspirando-se no bem que se pratica no espaço. Que vos parece mais acertado, respirar constantemente o ar infecto deste mundo onde campeiam as ambições, o egoísmo, os vícios hediondos que é desnecessário nomear, ou viver no espaço além, aspirando o perfume das flores celestes, sentindo o ciciar da aragem que bafeja aqueles espíritos prontos para a salvação? Ah, meus amigos, que vos parece melhor, viver com a grande falange dos trabalhadores prontos ao caminho de Jesus, seres preparados para o primeiro embate contra o vício, podendo dar comunicações desde o momento que lhes seja mandado, ou na terra continuar, enfermos, débeis, feridos no corpo, e até nas grades dos manicômios. Meus amigos, encarai a vida na terra como uma necessidade para os vossos espíritos. Vós precisais dessas torturas terrenas, para vos poderdes sentir redimidos, subir para o além, limpos de culpas. Meus amigos, paz. Não choreis os que partiram. Não há muito partiu alguém da terra, deixando um lar, filhos extremosos em prantos, e essa criatura é feliz, perfeitamente feliz. Tanto padeceu, tanto sofreu, tantas dores agudas aquele pobre corpo padeceu, tantas tristezas e preocupações, tudo isso recompensado pela vida feliz que hoje desfruta. Não teve perturbações esse espírito, pecador, sim, mas crente fervoroso, adepto da religião que professais e, sobretudo, consagrado a Jesus Cristo. Espírito feliz que me escutas, breve te comunicarás, Deus o há de permitir, para consolo dos teus. Até. José Dácio. Em 11 de 1938. Qualidade indispensável. Amigos, irmãos em Cristo, que Ele vos conceda a sua santa paz. Meus amigos e meus irmãos, a fé espírita vem acordar as vossas responsabilidades, assim como despertar a vossa inteligência para o conhecimento daquilo que vos é necessário saber.
Uma das qualidades indispensáveis à criatura espírita, aliás a qualquer criatura que deseja progredir, é o critério, para saber conduzir-se nesta vida. O critério é a faculdade que tem o homem, para poder discernir e resolver. Sem critério, ninguém pode andar direito, porque os pensamentos serão falhos, as resoluções serão incertas, não haverá estabilidade na vida do indivíduo. O critério é indispensável ao homem e à mulher. Deixo de falar na criança, porque ela, até certa idade, não tem o desenvolvimento preciso para que se denomine a esta ou aquela tendência ao seu critério. Há criaturas, porém, que são boas na acepção compreensível da palavra do mundo. Existem criaturas bem intencionadas, às quais, entretanto, falta uma certa dose de critério, para saber discernir, entre duas opiniões, qual a verdadeira. Aquele que, pelo seu arrebatamento, pela violência do seu gênio, supõe dirigir melhor, engana-se. A vida tem de ser conduzida plácida e serenamente, o que, em absoluto, não exclui a energia. A placidez é sinônimo de coragem, enquanto que a violência é sinônimo, tão somente de maus pendores do indivíduo que a possui. O critério está, pois, naqueles que se querem conduzir bem, em distinguir os diferentes temperamentos com que se veem obrigados a lidar na vida diária. Cada indivíduo, cada pensar. É como se diz na terra, cada cabeça, cada sentença. Cada homem, cada maneira de agir. E o imparcial, aquele que tem de afinar a sua vida de acordo com 3, 4 ou mais indivíduos, dos quais não se pode absolutamente desvencilhar, necessita ter o critério bem firme, bem estabelecido, para não baquear, não fraquejar, cedendo uma polegada de terreno talvez ao que menos razão tenha. Meus amigos, vós vos vedes, muitas vezes, lá fora, envolvidos em questões que vos aborrecem e incomodam, pela insistência com que se produzem. São situações que vós não podeis evitar e aqui, muitas vezes, não dais motivos, não sois a causa delas. No entanto, o correr dos acontecimentos vos enreda e envolve de tal sorte, que não vos podeis ver livres de tais embaraços sem o recurso supremo da ação espiritual que venha do alto. Aí deve funcionar o vosso critério, sondar o terreno em que pisais, formar opinião própria e, depois, submeter a vossa opinião ao critério dos vossos amigos. Nada de resoluções intempestivas, precipitadas, que podem dar ocasião a desgostos profundos, e, talvez, a inutilização completa de uma vida de sacrifícios. Não vale a pena vencer, lá fora, a borrasca, o mar fortíssimo, vagalhões enormes, todo esse cortejo aterrador da tormenta, para naufragar a entrada do porto. Portanto, energia, suavidade e firmeza. E, quando as coisas alcançarem um certo terreno, um certo termo, ameaçando, por exemplo, o naufrágio geral daqueles que no caso se encontram envolvidos, deixai a cada um a sua responsabilidade e procedei vós de acordo com o vosso critério. São conselhos que julgo necessário dar e que vão atingir o seu alvo, podeis estar certos. Repito, mais uma vez, nada de resoluções intempestivas, premeditadas porque tais desacertos vão alcançar um futuro e inutilizá-lo por completo. Meus amigos, o Evangelho do Cristo está cheio, em suas páginas, do código traçado pelo próprio Jesus, para o guia seguro do homem na vida terrena. O Evangelho aí está, em sua linguagem clara, límpida, singela. Que o leiam, e procure cada um justificar a sua conduta nos conceitos ali exarados pelo próprio Mestre, concluindo se as suas resoluções, os seus atos, estão de acordo com os preceitos do Cristo, ou então, risque o seu nome do rol dos cristãos. Em fé não há meio termo, ou se a tem, ou não se a tem. E a fé que não serve para elevar a criatura acima do nível baixo que é o pó da terra, é fé que não transpõe montanhas. Com esta se ocupou o Cristo. Meditai, estudai o Evangelho, assimilai-o,
e que seja ele a norma da vossa vida, em todos os dias que vos resta viver. Deus vos guarde. Tiago. Em 15 de 11 de 1938. Humildade e orgulho. Bendito Deus e Senhor nosso, ao encerrarmos esta sessão, em que acaba de ser explanada mais uma página do Evangelho de Jesus, nós, como filhos da terra, queremos elevar o pensamento a Ti, Pai Santo, de misericórdia infinita, para, juntos, orarmos em benefícios dos homens e dos espíritos. Senhor Deus, faze a humanidade cristã, faze do espírita um verdadeiro cristão, faze da mulher espírita um exemplo de virtudes cristãs, faze do homem espírita um evangelho vivo diante dos seus irmãos. Quanta verdade, quanto ensinamento profundo se encontra nas páginas dos evangelhos benditos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que lições de humildade! Que capacidade humana seria capaz de ditar um código tão perfeito? Quem jamais poderia ditar leis iguais àquelas que ditou o Filho de Deus? A sua palavra augusta mostra o valor da humildade, exalta a caridade e, ao mesmo tempo, esmaga a serpe venenosa do orgulho, o maior mal da humanidade, porque a sua raiz se prende ao egoísmo. Ai daquele que deixa vicejar dentro de si a semente perniciosa do orgulho. Ele é o ditador dos maus pensamentos, o causador das más ações, o inspirador dos atos mais infamantes. Ele é a vergonha do homem que se diz cristão. O orgulho é a causa de grande número de males ocasionados na terra, males perfeitamente evitáveis, se, em lugar desse réptil venenoso, que rasteja e se apossa da criatura humana, para subjugá-la, morasse em seu peito a humildade. Olhai para a fisionomia dos orgulhosos. Observai o semblante dos humildes. Vede o contraste, é flagrante. O orgulhoso não encontra ninguém igual a si. Ordinariamente eivado de vícios, cheio de chagas morais, que não gostaria de ver trazidas à luz, possuidor desse sentimento vergonhoso que é o amor próprio exagerado, causador dos seus maiores pecados, o orgulhoso tem a fisionomia contraída, e o seu olhar não se cruza com o do humilde, porque a doçura do olhar deste último é uma reprovação ao seu gesto ignóbil. Ele é arrogante, esmagador, dominador, deturpador da verdade. O homem orgulhoso é figura indesejável no meio cristão. O humilde torna tudo suave em redor de si. Nas situações mais difíceis, a expressão do seu rosto é tranquila e doce, porque ele tem confiança no Pai Celestial, que tudo vê que lhe dará a mão, para se levantar das suas culpas. O humilde não entende que seja rebaixamento servir aos seus irmãos. O orgulhoso não busca servir, porque, praticando atos que julga servir, ele entende que se rebaixa. Ao contrário, quanto mais ele se procura exaltar, mais é vil, ignóbil e baixo, mais se torna comparável aos répteis nauseabundos, que destilam peçonha e só produzem males. Ao passo que, com a humildade, se dá coisa bem diversa, os seus gestos, as suas qualidades morais, a sua maneira pacífica de resolver situações, o seu modo de proceder, tudo isso forma as asas com que ele, mais tarde, subirá e livrar-se-á no azul do infinito. E então, quando a morte, pelo poder que Deus lhe dá, vier separar a vida material da vida espiritual destes seres, o humilde sentir-se-á levado, nas asas da ventura, para os mundos seráficos do além. O orgulhoso permanecerá na atmosfera terrestre, lutando com seus próprios erros, com os seus próprios vícios, sempre a debater-se num círculo criado por ele mesmo. O seu sofrimento será simplesmente atroz. Orai muito, meus amigos. Orai com fé, para que tenhamos sempre, no grêmio espírita, criaturas cristãs, humildes, mansas como Nazareno, suaves, pacíficas, ternas e boas. Que o monstro hediondo do orgulho não encontre guarida no seio da congregação espírita, e que Deus, nosso Senhor, vos abençoe, proteja e guie sempre, para que o Espiritismo cada vez mais vos instrua,
preparando-vos para a vida do além. Deus vos guarde e inspire sempre. Célia. Em 15 de 11 de 1938. Seres inferiores, atrasados. Irmãos meus, muito amados amigos, Deus vos salve, Deus vos guie. Tendes tido nestes últimos dias visitas de amigos do espaço, visitas dos vossos guias que vos prestam o conhecimento das verdades eternas, que vos ditam normas de proceder, a que nós todos assistimos, conselhos que apreciamos e que buscamos tomar também para nós. Hoje é a vossa amiga de sempre, que aqui se encontra, no cumprimento do seu dever. Tem sido doutrinados espíritos rebeldes, homens ou desencanados, tem-se-lhes feito saber quanto é necessário colocar a sua vida, os seus atos, dentro das normas evangélicas que Jesus deixou exaradas nos livros sagrados que vós conheceis. Tem-se ocupado muito os vossos amigos do além, do exemplo que deve o crente espírita mostrar ao mundo, para que, pela sua vida isenta de culpas, possa aprender e suportar a sua prova. Hoje venho dirigir-me, como amiga fiel que sou de todos vós, aos crentes espíritas que buscam cumprir a lei de Deus, e que nem sempre se mostram resolvidos a beber até o fim o cálice que a provação lhes oferece. São criaturas sofredoras, pelas circunstâncias da vida em que se encontram, são almas sensíveis que tendo na consciência os conselhos elevados, recebidos nas manifestações de que são testemunhas, estranham no entanto a conduta dos homens. Dá a impressão de que estas criaturas pensam que as almas pecaminosas da terra se encontram em nível superior àquele em que de fato estão. Ora, meus amigos, assim como no mundo social vós percebeis diferentes fisionomias, pois que nem duas são iguais, sempre havendo uma diferença na expressão do olhar, no talhe do corpo, nos traços fisionômicos, na cor dos cabelos, no modo de andar, assim também os caracteres diferem. O mundo em sua sabedoria volúvel diz, quem vê rosto, não vê coração. Melhor seria que o mundo dissesse, quem vê o rosto, não vê o espírito. É assim de fato, aquele que já se pode sobrepor a esta contingência infalível da vida, aquele que sabe fugir dos laços da treva, deve compreender que muitas das pessoas a quem ama, são seres incipientes na vida, inferiores, quero dizer. Um ser inferior, nem sempre é um espírito obsessor, mas um espírito atrasado. As grandes almas que foram mesmo buriladas pelo sofrimento, têm sempre um manto de misericórdia estendido sobre aqueles que pecam. Elas procuram sempre atenuar os pecados do seu irmão. Os seres atrasados agravam situações, cada vez mais se complicam, e, longe de perdoar, eles premeditam vinditas adequadas, são atrasados. A vossa prece deve ser no sentido de que seus espíritos se eduquem, que eles abracem a moral de Jesus, conheçam e defendam a paz juntos, com todo o ardor, com todo o entusiasmo. Procurar fazer a sua ruína no mundo social em que vivem. Jamais. Aprendei o Evangelho como é ensinado nas páginas daqueles livros sagrados, com o verdadeiro espírito de caridade, e esta é a doutrina. O Evangelho deve ser disseminado a todos. Cada um que estuda, cada um que lê, cada um que ama o seu irmão, o seu alvo é todo divino. Deveis assimilar este corpo de doutrina, de tal forma que ela se exteriorize no menor dos vossos gestos, na prática do vosso pensamento, do vosso falar, na vossa maneira de proceder. Quando vós orais pelos espíritos inferiores, sempre pensais que os inferiores são os desencanados. Há muitos inferiores na terra. Continuai as vossas preces pelos seres inferiores, reconhecendo que há espíritos assim e criaturas humanas também. Meus amigos, eu me despeço de vós. Almejo o progresso das vossas almas, o desenvolvimento da vossa fé, a prática dos vossos atos de caridade. Deus vos guie. Irene. Em 18 de 11 de 1938. Um incentivo à prática do bem. Louvado seja o Santíssimo nome do Senhor. Amigos, companheiros de trabalho, eis o vosso velho amigo,
trazido pelo Espírito caridoso que esta sessão abriu, para vos dizer algumas palavras de conforto e paz. Sirva o meu exemplo, a vós todos, de incentivo na prática do bem. Nem dizendo estas palavras quero significar que fui um bom, quero apenas dizer que nunca calculei, depois de homem crente, espírita, fazer mal a qualquer criatura humana. Se eu respondesse ao meu Deus por esse passado de homem descrente, má seria a minha condição hoje. Mas, como a misericórdia do Pai me fez conhecer a verdade ainda entre os meus irmãos terrenos, cheio de fé nessa doutrina salvadora, que é o Espiritismo, consegui arrepender-me de todos os meus pecados e esperar de Deus a sua magnificência. Falo hoje como espírito liberto da matéria, para pedir aos meus irmãos que nunca se esqueçam do dia de amanhã, esse amanhã que significa o futuro da alma, esse amanhã que será a confirmação da fé e suas obras, nessa vida de provações e dores. Nunca vos esqueçais, meus amigos, que qualquer das vossas ações praticadas na terra em que habitais tem, forçosamente, pela lei dos destinos, consequências e repercussão imediata no plano do além. Sois pecadores, como eu fui, mas não podeis ser mais do que eu, errais, mas nunca como eu errei. Tende a fé que me salvou e procurai emendar os vossos erros, e sentireis sobre vós a graça de Deus. Se, porém, conhecendo a verdade do Evangelho, conhecendo a doutrina espírita, vós vos obstinais em praticar atos como no tempo em que ainda não a tinhais abraçado, triste será a vossa condição ao despertar no mundo das causas. Sirvam-vos as minhas tristes experiências neste instante. Nada mais tive do que uma cruz, mas a cruz é que fiz jus pela misericórdia de Deus. Vós que me ouvis, que na intimidade vivestes comigo, não há muito tempo, dizei para todos, e, muito especialmente para aquela que acompanhou os meus dias terrenos, sofrendo dores cruéis em sua alma, amarguras, vertendo rios de lágrimas, que me manifestei na casa de João Evangelista, casa por mim tão estimada. Deixo para ela uma lembrança imorredora, que é o contínuo pensamento sobre ela, lastimando que a sua prova ainda continue, que os instrumentos da sua provação não se regenerem. Bom seria que todos compreendessem a situação e olhassem para o mundo além. Eu recebi de Deus a graça de estar vivendo num mundo que não mereço gozar. Tenho conforto e a paz na minha alma, e diga a todos os meus amigos, aqueles que padecem, que não se esqueçam dos princípios cristãos, perdoar, perdoar sempre, como na palavra do Cristo, 70 vezes 7, isto é, sempre. Perdoem, coloquem o futuro espiritual sempre acima deste mundo de misérias e dores, não deixem-se enxovalhar a sua fé, não lhe amorteçam a chama, que não sejam como a figueira estéril, em que o Divino Mestre procurou fruto e não encontrou, dizendo, ficarás seca, e nunca mais produzirás. Não sejais infrutíferos, antes, ao contrário disso, dai sempre fruto e fruto bom. Não sou um santo, fui homem pecador, mas de posse da doutrina cristã, posso aconselhar os meus irmãos que sejam unidos e bons, perdoem, perdoem sempre. Glórias sejam dadas a Deus. Raimundo Costa. Em 18 de 11 de 1938. Estudo indispensável. Amigos queridos, prezados irmãos, muito desejei visitar-vos em dia do estudo da doutrina dos Espíritos. As sessões práticas de Espiritismo sempre me interessaram, porque vi nelas, realizado na prática, aquilo que a teoria explicava. As sessões de estudo, porém, com que me ocupo neste instante, julgo-as de inteira necessidade para todos aqueles que têm vontade de conhecer a fundo a doutrina dos Espíritos. Há muito Espiritismo fora da doutrina. Nem penseis que, assim falando, digo coisa que não pareça acertada. De fato assim é. Há muito Espiritismo feito à revelia dos Espíritos. Espiritismo de homens. Homens conduzindo homens. Se, na terra em trabalhos materiais, a direção é difícil responsabilidade, quanto mais em terreno filosófico, moral,
Espiritual, interesse que se relaciona diretamente com a vida da criatura e o seu futuro no além. Homens dirigindo espiritualmente outros homens. Não posso crer que dê um resultado feliz. Espiritismo, sim, mas espiritismo dirigido pelos espíritos, pelos sábios instrutores, que não poupam esforços espirituais e morais para despertar o homem da letargia em que se encontra, indiferente às coisas que dizem respeito à sua alma, quando tanto desvelo e esforço revela em prol da segurança material. Meus amigos, é preciso estudar espiritismo, compreendendo a razão dessa doutrina excelsa. Deus tem lá o seu mundo, dizem os entendidos, e não revela os seus segredos à terra. Mas, se Deus não se ocupa com segredos, e se a terra tem necessidade de saber o que lhe convém, porque esse mistério, para que guardar as 7 chaves os conhecimentos de que o homem carece? Por quê? Ser indiferente aos interesses da alma é uma atitude criminosa. Porque esse descaso com as coisas concernentes ao espírito. Espiritismo feito pelos homens, sem auxílio, o concurso, a direção dos seres imateriais do plano instrutor, é um espiritismo falso, improfícuo, quando não prejudicial. Aqui, mercê de Deus, a direção é do alto. Tenho a convicção de que vós sois sinceros, tenho a certeza de que ninguém se considera mestre, para vos ensinar. Apenas, procurais manter o fio da vossa orientação no caminho direito que ao além conduz. Quando eu compareci às vossas sessões nesta casa, não era de todo leiga em matéria espírita. Desde que tinha convicção firmada nesta doutrina, nesta filosofia, desde que considerava a minha alma bem superior ao meu corpo, colocando ipso facto, os seus interesses acima dos interesses materiais da terra, desde que a minha convicção sobre a matéria espírita já era inabalável, quando para que vinha eu só podia, entrando no vosso grêmio, aproveitar muito mais, porque já não estava no período da dúvida, não perdia tempo, era, tão somente, assimilar. A prova, eu a tinha comigo, encerrada em meu peito, lá estava a moléstia dolorosa, que havia de consumir os meus dias terrenos. Eu sabia que a morte rondava em torno de mim, implacável, serena e justa. Mas o meu espírito procurava viver fora desse meio angustioso, para elevar-se às regiões de paz e consolo. E foi aqui, meus amigos, que eu bebi as consolações mais necessárias à minha alma. Foi aqui que eu comunguei diretamente com os guias espirituais desta casa. Quantas vezes, cheia de dores atrozes, torcendo o meu pobre corpo dentro do seu vestiário, para permanecer quieta no lugar em que me encontrava, o pensamento voando para esse azul, onde se ocultam os bondosos guias, eu os atraio até mim, e senti o fluido consolador repassar de energia o meu ser, acalmando a dor intolerável que suportava. E ali, naquela abençoada sala, onde os fluidos dos espíritos bons baixam para atender aos doentes, quantas vezes fui aliviada no meu pobre corpo. Venho, pois, com a intenção de vos dizer, estudai a doutrina, aperfeiçoai os vossos conhecimentos, procurai matar a sede que vos consome, enchendo, saturando a vossa alma de ensinamentos e luz, compreendereis, então, que Deus é grande, bom, justo, verdadeiro, piedoso e misericordioso com todos os seus filhos. Lançai as vistas em derredor, e vereis quanta miséria vos cerca. Orai por esses que padecem, e confiai na doutrina dos Espíritos, que é o porta-voz da verdade além. Deus vos guie. Emance. Em 22 de 11 de 1938. Prece. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia e bondade. Tendo sido a prece o assunto desta reunião de estudo, vem o teu servo, neste instante, orar pelos seus irmãos, elevando a ti o pensamento seu e o deles, a pedir-te, Senhor, pela misericórdia e amor do teu bendito Filho, que abençoes esta congregação, que espiritualmente prostrada está a teus pés. São todos teus filhos, Senhor Deus, e cada um tem a sua necessidade própria, necessidade espiritual,
necessidade material. Tu, que tudo conheces, que penetras o mais recôndito dos pensamentos, que lês em todas as almas, podes ver a sinceridade de cada um, e em muitos corações, Senhor, encontrarás, como um templo, gravado o teu nome, nome de um Deus poderoso, onipotente e bom, nome de um Deus que, não obstante a grandeza, a magnificência do seu ser, toda a sua onipotência e onisciência, olha para o seu filho pequenino, e o ampara, protege e abençoa. Senhor Deus, vela, pois, por todos aqueles que têm necessidade da alma e do corpo, abençoa os teus filhos, Senhor Deus. Vibram, neste instante, pensamentos em favor dos doentes, alguns afastados do convívio dos seus. São as moléstias, que constituem provas, Pai Santo, que os fazem como indesejáveis, viver longe do carinho da família. Quantos, nesta hora, Senhor Deus, têm saudades dos que deixaram, vendo que os seus dias rapidamente se extinguem e que as pálpebras cílios fecharão afastados do seio em que viveram, em que nasceram, do lar que constituíram, das casas que os acolheram, dos amigos mais sinceros. São os pobres leprosos, aqueles que não podem viver com as criaturas sãs, porque a sua moléstia tem contágio. Senhor Deus, que lhes aproveitem as provas, os dissabores, as contrariedades da vida, as decepções e, sobretudo, os sofrimentos horríveis que a moléstia lhes produz. Senhor Deus, mais uma vez abençoa os teus filhos, dá que a tua paz possa reinar em todas as congregações espíritas, e que ela não se afaste do seio das famílias, ligando esposos às esposas, filhos aos pais, todos reunidos num único lar, que tenha por chefe Cristo, o Senhor. A paz bendita de Jesus reine sobre todos vós, hoje e sempre. Antônio de Paula. Em 22 de 11 de 1938. Nunca desanimar. Prezados irmãos, meus amigos, a graça de Deus permaneça convosco. Nunca é bom desanimar quando se tem um pensamento bom e honesto, quando se tem a alma simples e o desejo sincero de alguma coisa de real na vida. Nunca é bom desanimar quando se tem um alvo certo a colimar, quando se traça uma linha reta para por ela passar todos os dias transitórios da vida terrena. Nunca é bom desanimar, quando se tem entre mãos um trabalho a que se dedicou toda a alma, toda a energia, todo o interesse, a fim de que Deus, em sua alta sabedoria e onipotência, possa constatar, na criatura humana, a sinceridade, a firmeza de caráter, e o desejo do bem. Meus amigos, o asilo espírita João Evangelista tem desejo de progresso, tem desejo de evoluir, tem necessidade de trabalhar, unidos, juntando esforços, e jamais dispersando forças. Muito podeis fazer em prol da causa cristã, na terra. Necessitais evangelizar as criaturas que não conhecem o Evangelho através da interpretação espírita. Lê-lo, sem assimilá-lo, é como se não houvesse lido. Lê-lo e não o interpretar, também não é proveitoso. É aconselhável, pois, as criaturas de boa vontade, que desejam o progresso das suas almas e procuram na vinha do Senhor meio de construir o seu progresso, que procurem ter paciência com o sofrimento, depurador das suas almas, leiam o Evangelho de Jesus, apreciem os seus ensinamentos, para que possam dar fruto bom. Desanimar em qualquer passo da vida, tão somente porque as dificuldades sobrevêm, é dar parte de fraco. Nunca se deve arrefecer quando se tem nas mãos arma tão poderosa como a prece, que inspira confiança em Deus, a certeza de um porvir melhor. Tudo será plainado, toda a dificuldade cederá ao passo à solução verdadeira deste ou daquele caso, por mais intricado que pareça. O que é necessário para quem começa, para quem inicia um serviço da ordem espiritual que classifica o trabalho do asilo João Evangelista, é que tenha firmeza de caráter, pureza de intenção, doçura, paciência, coragem, e nada de desfalecimentos. Vede, pois, meus caros amigos, quanto se espera de vós,
e quanto esta obra merece o sacrifício de todo o vosso esforço. Quem busca recompensa no serviço do Senhor, quem procura interesse no trabalho a que o Mestre deu toda a sua energia, todo o seu esforço, qual a causa da evangelização humana? Pois se é uma honra pertencer ao rol daqueles que puxam o arado em favor da seara bendita do Mestre. Pois se é uma dignidade trabalhar com fervor pela mesma causa que o Cristo defendeu. Deus, do alto da sua glória, vela pelos seus filhos e dará recompensa àquele que mais nobremente trabalhar, aquele que com maior devotamento, com maior amor, com maior abnegação, defender a causa do Senhor. Não deixarei sem resposta a atração que me foi feita de uma maneira tão simples, tão singela. Diga apenas para quem pediu a minha assistência, a minha palavra sem luz, sem brilho, sem valor. Deus disse pela boca de Jesus: derradeiros aqui serão os primeiros, e primeiros aqui serão os últimos. Nem por tardar um pouco deixa de vir a resposta do alto. Deus te guie e proteja. A todos os meus irmãos, paz e luz. Francisquinha. Em 25 de 11 de 1938. Resultado satisfatório. Glória seja dada a Deus, paz, na terra, aos seres de boa vontade. Meus irmãos, meus amigos, cabe-me encerrar a vossa reunião hoje, e não quero fazê-lo sem congratular-me convosco pelo bom resultado das vossas sessões de demonstrações práticas de espiritismo, nos dias costumeiros. As sessões de espiritismo são de grande vantagem para aqueles que desejam compreender a doutrina. O estudo das páginas dos bons livros ensina-lhes a teoria, a alta filosofia do espiritismo. A demonstração prática é o fato corporizado, o exemplo frisante daquilo que o livro expõe. Frequentadores assíduos que sois dessas reuniões, elas servirão de muito para o vosso aprendizado na vida. Compreendeis a razão pela qual se deve amar a Deus sobre todas as coisas, e aceitareis também, como consequência lógica, amar ao próximo cada um como a si mesmo. Estes dois mandamentos de Jesus, sendo a regra da vossa vida, vos conduzirão a porto seguro. Acabar-se-ão os males, ninguém dirá mal do próximo, as bocas só se abrirão para pronunciar palavras retas, justas, verdadeiras, a mentira será varrida da face da terra, os pecados chamados pelos homens mortais igualmente não terão lugar neste planeta, porque a lei de Deus os baniu, enfim. Toda a soma de males decorrentes da ignorância e inobservância desses mandamentos desaparecerá completamente do vosso orbe. Imaginai, portanto, o que será a terra quando um homem se capacitar de que deve amar ao seu Deus acima de todos os amores, quando ele se compenetrar de que é irmão do seu irmão, que o parentesco espiritual é muito mais sólido e firme do que o parentesco consanguíneo, e que, sendo todos filhos do mesmo Deus, não se poderão odiar, porque o ódio não somente produzirá grandes males como causará o pior de tudo, que é o afastamento do seu Deus. As sessões de espiritismo prático abrir-vos-ão os olhos para estas coisas, vós as aprendereis, e tereis cuidado em governar os vossos sentidos, os vossos atos, as vossas palavras, os vossos menores gestos. Salve Espiritismo cristão, tu, que preparas o homem para a verdadeira jornada da terra para o espaço. Deus vos guie e abençoe. Até. José Dácio. Em 25 de 11 de 1938. Para um Natal feliz. Amigos e irmãos, desça sobre vós a paz luminosa do Senhor. Como desejei estar convosco neste instante, e como me alegrei por poder fazê-lo. Queria imensamente conversar convosco, meus irmãos, e sobretudo convosco, minhas irmãs, antes dos próximos dias de Natal. Convém que vos prepareis desde hoje. Este aviso, todos os anos vós o tendes, proferido por qualquer dos vossos amigos do além. Eles vêm chamar-vos a atenção para as vossas responsabilidades, lembrar-vos das alegrias que podeis ter nesse dia, assim como despertar-vos as consciências,
a fim de evitar os possíveis dissabores que tenhais numa ocasião em que todo mundo está alegre. O nascimento de Jesus será sempre a data festiva de preferência amada por toda a humanidade cristã. Esse acontecimento será eternamente celebrado com a alma por aqueles que creem. Será sempre um dia de júbilo, um dia de grande contentamento, um dia de paz, um dia inteligentemente amorável, um dia em que a caridade se expande em maior extensão, com mais intensa vibração, um dia, enfim, de regozijo universal. Meus caros amigos, vós podereis, dentro do limite das vossas parcas possibilidades, estar perfeitamente contentes no dia em que celebrais o nascimento do Divino Mestre. Porém, será triste pensar que as consciências pesadas, carregadas de culpas, não limpas, não cheias de amor de Deus, certamente passarão essa data perturbadas, tristes, sem poderem participar da grande festa que se celebra no além, pela comunhão do pensamento terreno com o pensamento astral. E por que não poderão alguns sentir alegria nesse dia? Porque para tudo é necessário preparo. Quem se recorda de que aquele Jesus Salvador, que nasceu entre palhinhas, que era Rei dos Reis e, no entanto, veio como servo do mais ínfimo? Quem se lembrar de que Jesus, em toda a majestade da sua glória, olha para o povo pequenino da terra? Quem não se esquecer de que Jesus veio ao mundo para traçar a diretriz, o caminho para a casa da sua morada, naturalmente cuidará de se preparar convenientemente, com antecedência, para poder, nesse dia, estar com a alma aberta aos influxos do bem. Não descuideis, pois, deste trabalho, não vos esqueçais jamais de que o tempo célere passa, e o Natal está à porta. É preciso corrigir defeitos, enchendo a alma de virtudes. É necessário endireitar o pensamento. Quando ele se desvia do bem, é preciso, enfim, ter o sentimento da verdadeira caridade, para poder compreender o que é o Natal do Divino Mestre. Dirijo-me especialmente às mulheres, às crianças, às moças. Por quê? Porque eles vivem muito mais em comum, porque elas se dedicam mais de perto a esses pequeninos nadas, que constituem a felicidade da vida. Porque elas sabem vibrar com maior intensidade, porque elas, afinal, têm nas mãos o meio de fazer as crianças felizes no dia de Natal. Mas é preciso compreender, também, que as crianças fazem parte da mesma congregação. Se elas, num bloco coeso, unido e fraterno, cooperarem para a felicidade do dia do Natal, tudo irá bem. Se, porém, como voz discordante, se afastarem do caminho do dever, da verdade, da justiça, então será quebrada a linha harmônica que deve existir entre governados e governadores, entre mestres e discípulos, entre diretores e alunos. Portanto, cumpre começar desde já, afastar do pensamento o que for indigno, pautar uma conduta que prometa um Natal feliz, que não obrigue a severos castigos, admoestações penosas. É preciso pensar em que o Natal vem aí e que, nesse dia, João Evangelista, o diretor espiritual desta casa, será o primeiro a alegrar-se, porque ele foi o discípulo amado de Jesus. Recordai-vos, pois, destas palavras toscas que acabei de proferir, porém que exprimem a sinceridade do meu desejo para convosco. Deus vos guie, Deus vos salve. Maria Luísa. Em 29 de 11 de 1938. Palavras singelas que confortam. Meus amigos, meus companheiros, quanto me comove o espírito estar entre vós e falar-vos mais uma vez. Como me sinto feliz, e como me falta expressão para traduzir este contentamento. Caros irmãos, e sobretudo minhas irmãs, eu, que assisti tanto convosco, procurando aprender no Espiritismo aquilo que era o alimento da minha alma, procurando corrigir-me das minhas grandes faltas, comparando a minha vida, o meu passado, com os ensinamentos de Jesus, a ver o que tinha para emendar, eu, que tantas vezes me sentei perto de vós, buscando, pelo bom exemplo, fazer também alguma coisa na casa de João Evangelista,
Tenho uma saudade de todos vós tão grande e sinto-me tão bem perto de vós, que, neste instante, se me fosse dado estender braços para vos apertar de encontro o coração, eu o faria. Mas, sei que sou um espírito, que o coração cessou de pulsar, que os braços ficaram inertes e morreram com o resto do corpo. O amor,